Desde que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia do coronavírus, a preocupação com as formas de contágio é evidente. Por isso, o cuidado com a saúde bucal é essencial. Para tratar o tema, o Alesp Conecta de hoje recebe o cirurgião dentista Dr. Caio Borelli. Dr. Caio, seja bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado, Melissa. É um prazer poder falar com todos os ouvintes, com todos os telespectadores da Alesp e a gente poder debater, explicar um pouquinho nesse momento difícil, quais os cuidados realmente que as pessoas em casa, que as pessoas, enfim, devem ter com a saúde bucal. Estou à disposição. Dr. Caio, a higiene bucal pode evitar complicações com a Covid? Olha, a higiene bucal ela pode evitar complicações não só com o Covid, mas com todas as doenças, né? A gente sabe que a boca realmente é a porta de entrada. Há mais de 10 anos atrás, há 20 anos atrás, o nosso Conselho Regional de Odontologia já alertava isso. Fizemos na época até uma propaganda, o dente pode matar. Mas voltando na questão do Covid-19, o que é interessante a gente comentar, como parte preventiva até da doença, o uso, por exemplo, de água oxigenada 10 volume, que todo mundo encontra na esquina da sua casa, encontra aí nas farmácias, vai ajudar a prevenir o vírus do Covid-19, ajuda a prevenir outras doenças também, o simples fato ali do antisséptico, né, do bochecho, e lógico, esse tempo de Covid, você estando com a doença ou não, os cuidados com a higiene bucal devem ser ainda mais redobrados. Então, com toda certeza, os cuidados com a doença instalada ou sem estar com a doença precisam ser cada vez mais dado uma atenção maior. Doutor, pode continuar com tratamentos odontológicos nesse período aí de pandemia? Olha, o que o nosso Conselho Federal de Odontologia, o nosso Conselho Regional de Odontologia, a própria Organização Mundial de Saúde tem nos passado, é que só os tratamentos de urgência. Então, são os tratamentos onde o paciente tem um abscesso, onde ele tem um pus. Eu recentemente atendi no meu consultório um paciente com angina de Ludwig, que é aquele pus nas cadeias ganglionares, já indo para a cavidade torácica. Ele foi, logicamente, encaminhado aí para o pronto-socorro. Pacientes com trauma, pacientes gestantes que estão com dor de dente aguda. Esses casos de tratamento de canal que não dá para se aguardar esse período da pandemia, são interessantes, lógico, fazer o atendimento. Agora, os atendimentos simples, os atendimentos de rotina, devem ser esperados, passar todo esse pico que a gente vem vivendo, e aí a gente acompanhar quais irão ser os novos passos aí preconizados pelos órgãos competentes. Doutor Caio, os pacientes que testaram positivo para Covid e aí, de repente, estão com dor de dente, imagine só, já está sentindo dor no corpo inteiro porque está com Covid. E aí, de repente, soma aí uma dor de dente. Eles devem ser, é recomendado que eles sejam atendidos. O que o Conselho Regional de Odontologia recomenda com relação a isso? E quais seriam os protocolos para que esse paciente fosse atendido? O que é legal a gente comentar são duas situações. Tem o paciente testado com Covid, aquele que fica em casa, isolado, ele fica lá no seu quarto, isolado, seja 14, 15 dias, aí o médico vai, de alguma forma ali, dizer que ele vai ficar aquele período só com medicamentos, né, em observação, sem ir para o hospital. Nesse caso, o paciente tendo alguma dificuldade, algum problema dentário, o interessante é que ele procure um hospital. Não procure um consultório odontológico que faça algum atendimento, que esteja fazendo algum atendimento específico. O interessante é que ele procure realmente os hospitais, os pronto-socorros, para poderem ali, e a gente sabe que a maioria dos pronto-socorros tem ali o cirurgião buco-maxilofacial para poder fazer aquele primeiro atendimento e cessar a dor. Lógico, se for caso de urgência, se for algo que dê para esperar aqueles 14, 15, 20 dias
que eles preconizam as pessoas testadas com Covid que fiquem em casa, seria melhor e interessante. Agora, o que é legal a gente comentar, Melissa, que as pessoas que estão no hospital, as pessoas que estão na UTI, e eu estou falando aqui da Baixada Santista, da cidade aqui da região, Santos, a cidade de Santos, ela é pioneira, é a segunda cidade no país que é obrigatório o uso do dentista a nível hospitalar. Lógico que a gente sabe que existem muitos hospitais que já têm o cirurgião dentista, mas aqui a cidade de Santos preconiza isso. E o que é legal comentar, os pacientes na UTI com Covid-19, os técnicos de higiene bucal, os auxiliares, os enfermeiros, é importantíssimo a higiene bucal, porque o paciente está na UTI, o paciente está entubado, como que fica a higiene dele? Se não for feita a higiene dele, pode-se até ter complicações, por exemplo, com doenças pulmonares, tá? Existem já diversos relatos na literatura, doenças de pacientes na UTI, e lógico que agora, nesses casos de Covid-19, muito mais. Então, os pacientes que estão em casa, de quarentena, se puderem aguardar, seria o ideal. Se não tem como guardar, a dor de dente é muito grande, precisa seguir todo aquele protocolo que a gente comentou. E os casos que estão em hospital, a nível hospitalar, que principalmente estão na UTI, precisam ali, logicamente, os auxiliares fazer a sua higiene para que não só o problema do Covid-19, que a gente sabe que atinge diversas áreas, mas que também não venha a acontecer outras doenças, por exemplo, como algumas doenças pulmonares, devido à falta de higiene. É importante até dizer isso, né, doutor? Porque a gente sabe que o próprio corpo produz bactérias, né, boas e ruins. Então, a falta de higiene adequada pode favorecer para as bactérias ruins, né? Então, boa observação aí que os pacientes entubados também precisam ter aí esse cuidado aí com a higiene bucal. Doutor, E, e quais os comentando equipamentos? E comentando também, Melissa, até os pacientes desdentados, até quem não tem dente, pacientes com prótese total, às vezes eles são entubados ali no âmbito hospitalar e ficam com a prótese dentro da boca, e eu posso citar até o ano passado, o meu avô, eu fui visitá-lo em Minas, e ele estava ali numa situação dentro do hospital, onde não tinham feito a higiene na sua cavidade bucal, e ele sem dente nenhum, portador de dentadura, de prótese total. Então, assim, diversos fungos, diversas bactérias, vírus. Então, também a gente realçar não só a questão dente, né, mas a questão higiene e cavidade bucal como um todo. Ah, é importante mesmo. Doutor, quais seriam os equipamentos de segurança para o dentista utilizar nesse contato, ainda que seja aí na emergência ou no dia a dia? Quais seriam os equipamentos de segurança? Olha, o que a gente tem feito, as formas de biossegurança no consultório, é álcool 70, que é um álcool indicado aí até em nível hospitalar. Então, faça a higiene com álcool 70. O paciente chega no consultório, eu já dou um bochecho, no meu caso, e como preconiza-se aí os órgãos, ele já faz um bochecho ali com água oxigenada, álcool gel, tá? Todo dia é lavado o consultório com desinfetante, com água sanitária, com cloro. Os equipamentos são rigorosamente esterilizados. Então, assim, aqueles cuidados que a gente já tinha, agora acabam ficando ainda mais redobrados. Até porque a gente sabe que não só o consultório odontológico, mas qualquer lugar que atenda a área da saúde, seja uma clínica para fazer um exame médico, que a gente sabe que estão liberadas, seja algum lugar ali referente à área da saúde, o contágio, seja o consultório odontológico ou quem cuida da área da saúde, acaba sendo o mesmo. Então, por isso que essas medidas, o uso de máscara, o uso do gorro, o uso daquelas máscaras tipo soldador, é interessantíssima, o paciente e o dentista usar e o paciente usar gorro. Então, tudo isso são medidas que a gente já adotava, mas, lógico, agora a gente adota ainda mais com rigor, com criteriosidade, né? Então, isso aí é fundamental para a gente poder fazer aquele atendimento emergencial e urgente, aonde o paciente chega numa condição de dor.
Doutor, a gente sabe que, por exemplo, o jaleco é uma proteção também, até para não contaminar a roupa de vocês, né? Então, e aí, assim, aqui na Lesp, a gente, há alguns anos, acho que uns 4 ou 5 anos, se não me falha a memória, a gente votou uma lei que proíbe que o profissional de saúde saia na rua com o jaleco para justamente não ter essa contaminação. Como é que funciona com o dentista? Isso já é um protocolo de vocês? Não sair à rua com o jaleco? Como é que é com vocês? Primeiro, assim, isso não vai nem ao consultório odontológico. Eu vou abranger mais até as faculdades, seja de odontologia, seja de medicina, seja de enfermagem. A gente vê, principalmente nos horários de refeições, os estudantes saindo de jaleco, tendo contato com o paciente. Antes até realmente de existir o Covid-19, o coronavírus. Então, o ideal, Melissa, o ideal é o avental descartável. Usou ele, fez o atendimento, jogue fora. Se for o avental de pano, que também não tem nenhum problema usar, logo em seguida é lavá-lo. O que não pode realmente é você se alimentar, é você ter contato com outras pessoas, é você passear de jaleco. Ali é um uniforme de uso profissional restrito ao consultório. Então, o que a gente aconselha é que realmente isso mude um pouco essa questão e vou além. Muitos profissionais da área da saúde, o dentista não está longe disso, usam estetoscópio pendurado no pescoço e vão aí tomar o seu cafezinho na rua, vão aí, entram no carro, chegam em casa com o estetoscópio que usou durante todo o dia para aferir pressão, para ver batimento cardíaco, que também não foge da alçada do cirurgião dentista. Então, todas essas medidas que às vezes a gente achou lá no passado banal, hoje precisa ainda mais ficar atento. E acabando esse pico, que a gente sabe que só vem aumentado, isso ainda mais. Então, assim, fora o consultório, eu acho que também poderia haver aí um pouquinho de esforço nas faculdades, porque eu vejo em muitas e muitas universidades os estudantes, sejam de diversas áreas, saindo com estetoscópio, com jaleco, enfim, sem nenhuma precaução nenhuma, logo em seguida de ter atendido qualquer tipo de paciente. É verdade, e é bem comum. Doutor, no começo da nossa conversa, você falou aí do uso da água oxigenada, né, do gargarejo. Nesse momento, quais são os cuidados que as pessoas precisam ter ainda, reforçar ainda mais para evitar, por exemplo, o contágio? Lembrando que aí a mucosa da boca é uma das grandes portas aí de contágio para o coronavírus. Ó, legal. A chave do sucesso da prevenção dentária a gente vai dividir em quatro, que é a pasta, a escova, o fio dental e o bochecho. Se você fizer esses quatro de maneira correta, então vamos lá. A escovação, eu peço aí para que as pessoas acessem depois e procurem técnica de BASS, BASS modificada. É a técnica mais indicada por nós, cirurgiões dentistas, para você fazer a escovação da maneira correta. O uso do fio dental, porque na verdade a escova ela não entra no vão dos dentes. Então o fio dental ele vai fazer aquela higiene entre os dentes. O uso do colutório, do bochecho, ele vai lavar céu da boca, aonde a gente não passa escova, ele vai lavar a bochecha, ele vai lavar debaixo da língua. E uma coisa que agora a gente ainda está mais pegando no pé por conta do coronavírus é a limpeza da língua. Então, realmente, colocar a língua para fora e fazer movimento de varredura. Não precisa fazer movimento de vai e vem, como se estivesse escovando a língua. Coloca a língua para fora e varre a língua, elimina aquela sujeira. Outra coisa que é legal a gente comentar é se tem alguém em casa gripado que esteja com o Covid-19 ou que já teve o Covid-19,
troque a sua pasta, troque a sua escova de dente. Então, independente do paciente estar gripado em casa, com dor de garganta, ou já teve o Covid, ou não testou o Covid, mas está em casa doente, troque a escova dentária. Vamos evitar o abraço, vamos evitar o beijo, vamos evitar aquele contato mais próximo para quem está em casa com as suas famílias. Isso tudo é super interessante. E o que é legal a gente comentar também, após a escovação, tomar cuidado aonde a gente vai armazenar a nossa escova de dente. Muitas pessoas terminam a escovação e deixam lá a escova de dente em cima da pia. E aí você vai no banheiro, dá descarga no banheiro, aquelas bactérias podem migrar ali para escova de dente. Então, o ideal é que após a escovação, você lave bem a escova, tire o excesso de pasta de dente, e a mãe tem em casa aquele borrifador para passar roupa, para regar as plantas. Coloque dentro daquele borrifador, pode colocar algum colutório, seja o Cepacol, Listerine, água oxigenada, clorexidine, deem umas boas borrifadas após a escovação na sua escova e guarde em um ambiente longe de qualquer risco, por exemplo, como eu disse, de dar uma descarga e eventualmente as bactérias migrarem ali. Então, o básico, fio dental, pasta, escova e o bochecho é fundamental. Doutor, eu tô até rindo, porque eu achava que eu era meio doida com essas preocupações, mas eu tô vendo que não sou, tô certinha, ainda bem, graças a Deus. Parabéns. Não, eu falando até um pouco mais da escovação, o tempo da escovação também influencia para fazer a higienização correta. Eu, por exemplo, uso aquela escova elétrica e ela avisa o tempo de escovação, né, das arcadas dentárias. E aí eu fiquei, depois que eu comecei a usar a escova elétrica, que eu fiquei pensando, será que o ideal, a gente fez errado a vida inteira? Será que a gente escovou muito rapidinho a vida inteira? Ó, excelente pergunta. Em média, uma escovação deve durar 2 minutos. E assim, o que é interessante a gente comentar é que o ato da escovação é como um ato sagrado. Você tem que estar em frente ao espelho, concentrado. Não dá para se fazer a higiene bucal andando pela casa, assistindo televisão. O caso da escova elétrica, o interessante, Melissa, é que a escova elétrica seja mais indicada para dificuldade de motricidade, porque ela tem uma alta rotação e isso pode, de alguma forma, ou ferir, ou machucar o tecido gengival, ou fazer aquela escovação de uma maneira mais forte. Então, se você não tem nenhum problema de motricidade, qual o conselho? Quer usar a escova elétrica? Deixe para usá-la à noite. Porque até eu vou aqui chamar a atenção, quem já não ouviu dos seus pais, dos seus avós, aquela história, filho, a melhor escovação tem que ser da noite. Eu vou explicar de uma maneira bem simples. Aqui a gente está conversando, eu estou falando, eu estou deglutindo, eu estou produzindo saliva. A minha saliva, a sua saliva, a saliva de todos, tem um antibiótico natural chamado lisozina. Então, suponha-se que eu tenha comido um lanche agora e não tenha escovado o dente. O fato de eu estar conversando e estar produzindo saliva, essa lisozina, esse antibiótico natural, está me ajudando a combater as bactérias. O que acontece quando a gente vai dormir? Quando a gente vai dormir, a gente não fala com ninguém, a gente não deglute, a gente acorda de manhã como? Com a boca seca. É aí que as bactérias e a produção de lisozina, de saliva, diminui. Então, para a mãe que dá o xarope de madrugada para o filho, a mãe que às vezes tem que acordar o bebezinho ali para dar um remédio, eu sei que é difícil você tirar a criança da cama para fazer a higiene dos dentes, que deveria ser dessa forma. Mas pelo menos, após ali o uso do xarope, pegue uma mamadeira com água filtrada e dê uma lavada na cavidade bucal do bebezinho. Peça para ele beber aquela mamadeira com água. Isso já vai ajudar a deixar aquele ambiente que estava seco, sem azinha, sem saliva que está produzindo agora, ajudar ainda mais. Então, a questão da escova, basicamente é essa. Deixar a escova elétrica, quem sabe, para o uso à noite, que tem que ser aquela escovação mais caprichada, e a gente usar a escova aí
manual durante o dia. Quantas vezes a gente vai escovar, Melissa? Todas as vezes que comer. Todas as vezes que comer, o ideal é que faça a escovação, e aí a gente chama atenção para aqueles 4 lá que eu comentei: fio dental, pasta, escova e o bochechinho. Uhum. Doutor, nesse período de pandemia, você falou aí um pouco antes também sobre a troca da escova, se a pessoa testou positivo para Covid, né? Quer dizer, ela tá com uma infecção aí, e aí vale também para outras infecções, né? Então, tá com algum problema nessa ordem, ficou doente, é bom trocar a escova para evitar a proliferação de bactéria, né? Mas nesse período de pandemia, mesmo sem testar positivo, é adequado fazer uma troca de escovas também com maior frequência para evitar aí essa proliferação de bactéria? E outra coisa, é ideal fazer você falou de borrifar, ou, de repente um enxaguante bucal. Pode deixar mergulhado um pouquinho, assim como faz com, por exemplo, o aparelho móvel? Olha, a questão da troca da escova de dente, sem doença nenhuma, em média, a gente pede a cada 3 meses. Lógico que tem pessoas que têm a mão mais pesada, e aí eu chamo a atenção para que procure as informações sobre a técnica de BASS, BASS modificada, porque o ato da escovação, ele acaba sendo um ato automático. Então, tem pessoas que menos de 3 meses, a escova já está toda aberta. Então, lógico, você não vai continuar escovando com uma escova toda aberta. As cerdas, né, aqueles pelinhos da escova estão todos abertos. Então, o ideal é a cada 3 meses, sem nenhuma doença. Quando se há a doença, quando se está gripado, quando se está com alguma dor de garganta, e principalmente agora em tempos de coronavírus, vamos trocar com toda certeza. Se precisar trocar 3, 4, 5, 6 vezes, troca a escova de dente. Em relação a deixar ela mergulhada, pode ser até de um dia para o outro, ou por algum tempo, eu acho que seria mais interessante mesmo só as borrifadas, não deixar ela submersa até numa outra escovação. Então, o ideal é que você realmente ali preserve, veja bem aonde você vai guardar a tua escova de dente, lave ela bem, tire lá todo o excesso de pasta de dente, borrife lá com o seu colutório, seja lá qual você use, qual o seu dentista te recomendou, e guarde em local, lógico, adequado. Então, eu acho que mais ou menos seria isso aí em relação à troca das escovas de dente, os prazos que devemos seguir. E a língua, doutor, é adequado fazer uma higienização, um protocolo, digamos assim, de higienização da língua periódico? Afinal de contas, também pode ser um foco de bactéria Com ali. certeza. E aí eu vou chamar a atenção, Melissa, para os bebês, quando nascem. Porque os bebês, quando nascem, eles não têm dentes. Salve alguns, lógico, que já nascem com dentes. Tem também esses casos, mas para quem não sabe, o leite materno, o leite da mãe, o leite que ela amamenta, ele é mais cariogênico, ele causa mais cárie que o leite de caixa, de vaca. Então, qual a atenção que eu chamo aqui para as mães que antes dos 6 meses, dos 4 meses, ainda não têm os dentes nas suas crianças, os seus bebês? Vamos escovar, vamos passar uma gases com uma água filtrada morna, vamos limpar aquele excesso de leite que fica a língua esbranquiçada. Nós mesmos, quando comemos alguma coisa com corante, por exemplo, quando a gente come uma macarronada, quando a gente come uma lasanha, a gente faz a higiene da boca, e se a gente não se atenta à língua, que faz parte da cavidade bucal, a gente vai ver ali todo o seu dente higienizado, você vai sentir aquela sensibilidade, aquele frescor de saudável, a boca saudável, mas a língua vai estar avermelhada, então a língua vai estar suja. Então, assim, a escovação da língua é fundamental. E como eu comentei no começo, pesquisadores da USP já estão estudando e já podem afirmar que quem já testou o Covid-19, um dos relatos é a perda do paladar. Por quê? Porque Uhum. esse vírus pode ficar até 3 dias nas papilas gustativas, que são
as papilas da nossa língua. Então, eu chamo a atenção para que, desde pequenininho, desde que o bebezinho começou a amamentar, a escovação, seja com dente ou seja sem dente, a língua precisa ser dada uma atenção especial. Excelente. Doutor, quais são as consequências de problemas, por exemplo, na gengiva, cárie e outros problemas na saúde bucal para, por exemplo, o tratamento do câncer e da Covid? Olha, primeiro assim, as duas doenças mais comuns dia, que é a doença periodontal, que é a doença da gengiva, aí a gente fala da gengivite, da periodontite, e a doença cárie. Vamos falar da doença cárie primeiro? A doença cárie é uma doença infecto-contagiosa. Então, ou seja, se eu estou com uma cárie na boca, se eu estou com um dente cariado, e eu vou beijar a minha esposa, eu vou para a balada e procuro eventualmente beijar alguém, eu vou estar transmitindo aquela bactéria para outra pessoa. Então, é uma doença infecto-contagiosa do cárie. Por isso que a gente chama a atenção aí para as festas que a gente tem, provavelmente, como se tem aí o carnaval. A doença cárie e a doença periodontal, ela se dá exclusivamente pela falta de higiene. Ah, doutor, mas eu escovo, eu passo o fio dental. Mas às vezes você não está escovando a língua e não está fazendo o bochecho. Ah, doutor, eu faço o bochecho, escovo a língua, mas às vezes você não está passando o fio dental. Ah, doutor, mas eu faço tudo isso. Mas pode ser que quando você começou a fazer, você já tinha placa acumulada do passado. Então, o interessante é que para a doença cárie ser instalada ou para a doença gengival estar instalada, precisa primeiro você não fazer a escovação da maneira correta. Tratando-se da higiene da doença gengival, aí eu vou chamar a atenção a gengivite, que é o sangramento gengival. O sangramento gengival, se você não fere a gengiva ao passar o fio dental, se você não, sem querer, não escapa a escova da mão e você não machuca, aí é uma questão diferenciada. E você começa a notar um sangramento, esse sangramento é uma questão anormal, ou seja, tem placa bacteriana aí. Não adianta usar diversas escovas de dente, não adianta usar diversos bochechos, precisa o profissional odontologista fazer lá a profilaxia, vulgo limpeza, para poder resolver aquele problema de gengivite, que é um tratamento reversível. Ou seja, quem está nos assistindo e tem gengivite, se tratar, se for no dentista e depois cuidar em casa com o bochecho, com a pasta, com o fio dental, escovando a língua, ele provavelmente não volta. Agora, se você relaxou, tá aquele mau hálito, você vai deixando, vai preconizando outras coisas, pode evoluir para uma doença que nós chamávamos antigamente de piorreia, que é a periodontite, que é onde amolece o dente, causa mobilidade dentária, mais comum em pacientes idosos, mas a gente hoje já vê também adolescentes e até crianças. Essa já é uma doença irreversível, onde ocorre a perda do osso, que dá a estabilidade do dente. Então, veja, a doença cárie, uma doença infecto-contagiosa, a doença periodontal, seja ela gengivite, reversível tratamento, ou periodontite, tratamento irreversível, mas com grandes condições de estabilizar a doença, são derivadas, são exclusivamente por causa do mau uso dos 4 elementos ali que a gente comentou, ou seja, por conta da falta de higiene. Doutor Caio, a gente está já no finalzinho da nossa conversa, que passou tão rápido que a gente nem viu a hora passar. Eu só queria, para finalizar, perguntar: você acha que depois dessa pandemia vai mudar as relações nos consultórios, a forma de atender, a forma de se comportar, dentista-paciente? Eu acho que vai mudar praticamente tudo. Eu estava conversando até com um paciente ontem e brincando, fugindo um pouco da relação saúde, mas quando foi imposto para nossa segurança o uso do cinto de segurança,
todo mundo andava de carro sem cinto de segurança. E foi imposto que se colocasse o cinto de segurança. Então, eu acho que, fazendo uma relação, uma comparação até grotesca nesse sentido, mas eu acho que, passando o pico da pandemia, nós iremos estar condicionados a continuar com todos os cuidados ali, quem sabe até o excesso. Então, eu acredito com toda certeza que toda aquela higiene de consultório vai se manter e vai ser dada ainda mais uma atenção, todos aqueles cuidados que a gente tinha em casa, todas as atenções devidas com a higiene bucal, os conselhos aí, as organizações, a Organização Mundial da Saúde vai provavelmente nos passar alguns protocolos que eu acredito que, de uma maneira bem simples, a população vai se adaptar e, lógico, todo mundo vai chegar ali no consultório, vai fazer o seu bochecho, todo mundo vai chegar no consultório, vai passar seu álcool em gel, todo mundo vai chegar ali no consultório, para quem é profissional da saúde, vai jogar o seu jaleco descartável fora, ou vai pegar o seu jaleco de pano e colocar na máquina para lavar, o estetoscópio não vai sair andando pela rua. Então, com toda certeza, até essa comparação que eu falei do cinto de segurança, vai ser diferente. Fora também, Melissa, que eu chamo a atenção que os profissionais da saúde, não só os dentistas, já estão tendo casos de ansiedade, síndrome do pânico, porque você lidar diretamente ali com o risco, né? Como a gente comentou aí, pacientes que a gente atende que testam Covid-19, pacientes que estão no grupo de risco, como eu comentei hoje no começo, aquele paciente que estava com pus era um senhor de 65 anos, grupo de risco. Imagina o medo dele de ir no dentista, sabendo que ele é do grupo de risco, sabendo que ele pode ali, no caminho, não precisa ser nem no consultório, mas no caminho, ser contaminado. Então, pode ter certeza que essa pandemia, que esse Covid-19, nós, cidadãos, vamos sair muito mais fortalecidos nessas questões de higiene bucal, de higiene sanitária de uma maneira geral. Doutor Caio, muito obrigada pela sua presença no Alesp Conecta. A gente falou sobre saúde bucal aqui com o doutor Caio, cirurgião dentista. Muito obrigada pela sua presença. O Alesp Conecta fica por aqui. A gente espera vocês nas nossas redes sociais, na programação da Rede Alesp. Muito obrigada e até a próxima.